Então vamos começar nossa reunião de número 50. Número bonito, né? Bodas de ouro. 50 reuniões já. Não quer dizer que tem quase um ano, porque um ano tem 52 semanas. Ah, sim, né? Agora que a gente pulou, descansou, mas. Comecei em agosto do ano passado, mas tiveram Teve umas meses. Tivemos alguns intervalos. Tem quase um ano útil. Foi feito até hoje, não foi, não tinha. Acho que sim. Mas Acho que sim, é. Então vamos estar lendo Apocalipse 14. Vamos reler lá e avançar um pouquinho no entendimento aqui do Apocalipse 14. Você quer vir? tem mais caso, né? Bom nome. Solução. Apocalipse 14. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, com ele 144 mil, e traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E a voz que ouvi era como de arpistas, que tocavam suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144 mil, aqueles que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e o povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. E olhei, e eis uma nuvem branca. E assentado sobre uma nuvem, um semelhante a filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentando sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário, que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Lança a tua foice afiada, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. O anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e saiu do sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Hoje nós vamos avançar mais um pouquinho no Apocalipse 14, para ampliar um pouquinho a visão aqui do que João viu nesse capítulo. Então, semana passada, como eu falei, o capítulo 14 são três visões, né? São três expressões. Eis que vi. Ele viu primeiro 144 mil,
depois ele viu 3 anjos, depois ele viu a ceifa e a vide. Aí semana passada a gente identificou 2 coisas, que esse monte Sião, de 144 mil está no céu. Ele está dentro de Deus, onde Deus estabeleceu lá. Que é a mesma visão do Apocalipse 4. Você tem os 400 ambientes e os 24 anciãos. Então, esses 144 mil estão ali no céu. E nós procuramos identificar quem que eles são a partir das suas características. Então, a gente viu que eles são os que não se contaminaram, que significa santidade, tem mistura. Eles são virgens, porque se guardaram o seu noivo até o dia da sua morte. E eles seguem o cordeiro até onde quer que vá. Quer dizer, estão dispostos a morrer, o cordeiro sempre vai no matadouro. Então, e são irrepreensíveis. Neles não tem nenhum débito para com Deus. Foram transformados realmente. Então, a gente viu que eles são os vencedores por causa das características. Eles têm o nome do Pai, o nome do Cordeiro e o nome da cidade, que era uma promessa dada aos vencedores lá nas cartas de Apocalipse. Então, a gente identificou esses 144 mil são os vencedores. Então, hoje nós vamos ver mais uma característica que são faladas deles. Deles são faladas aquelas 4 características ali, mas são faladas também que eles são primícias. Isso aqui vai nos levar a um assunto muito importante na Bíblia e até um pouco polêmico. O que é primícias? O termo primícias, ele vem lá do Velho Testamento. Vem lá das 7 festas de Israel, que já falou um pouco aqui. E primícias tem a ver com a figura agrícola, com a agricultura. Primícias significavam os primeiros frutos colhidos da agricultura. Então, nas festas de Israel, tinha a festa da Páscoa, dos pães asmos, e a festa das primícias. Então, no 14º, 15º e 16º dia, eles tinham que reunir e fazer os rituais que estavam escritos lá no Velho Testamento, que a gente já estudou aqui, que é uma figura das coisas que haviam de vir. Então, as primícias vêm dessa expressão ali, tem a ver com a agricultura. Então, eram 7 festas, né? Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. Depois tinha um segundo grupo de festas, trombetas, a festa da expiação e o tabernáculo. Conforme está escrito em Colossenses 2,16, aqui vai começar a base para a gente fazer o link que eu vou fazer aqui. A gente sempre tem que ter uma base bíblica para tirar essa interpretação que eu vou fazer aqui hoje. Colossenses 2,16. Paulo está falando assim com a igreja de Colossos, né? Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados. Porque essas são sombra das coisas que estavam para vir, pois a realidade está em Cristo. Outra tradução fala assim, que fala assim também, né? E as são sombra, no 17, são sombra das coisas que haviam de vir, pois a realidade está em Cristo. Então, aqui no 16 está falando de festas, lua nova e de sábados, que era o que ditava as festas. Paulo está falando dessas festas aqui, dessa lua nova aqui. Porque quando a gente vai falar desse, o que ditava o início de cada festa era as luas. Você não julga as pessoas por isso. Isso tudo era uma figura das coisas que haviam de vir. Então tem um ensinamento nessas festas. Então nós vamos ver esse ensinamento, o que significa ser as primícias. Então, como a gente viu em outros estudos, Jesus já cumpriu as 4 primeiras. Ele foi o Cordeiro Pascual, foi apresentado para Deus sem fermento, com asas, e foi apresentado na sua ressurreição como primícias para Deus. É assim que. E depois ele inaugurou o Pentecostes. Nós vamos ver aqui, das primícias, 50 dias depois, tinha que ela ter trazido uma oferta de pães no templo. Significa que nós estamos vivendo o Pentecostes. Essas 4 primeiras já foram cumpridas, por isso que eu mudei a cor ali para amarelinho. A laranja já foi cumprida em Jesus. A laranja, né? A amarela está sendo cumprida. Vestiu lá em Atos 2, o Pentecostes continua acontecendo. E Jesus vai voltar para cumprir as outras 3. Das trombetas, são as trombetas do Apocalipse, a expiação, depois nós vamos ver o tabernáculo, que refere-se ao milênio. Então nós estamos aqui em Pentecostes. Aí nós vamos agora trazer isso
o significado disso aqui para os dias de hoje. Como está escrito em Colossenses, eram coisas que é sombra das coisas que haviam de vir. Alguma sombra nós já vimos, Jesus já cumpriu ali. Agora vamos ver onde é que entra essas primícias aqui. Então, como disse, as primícias têm a ver com a figura grega. Lá em 1 Coríntios 3:9, a Bíblia vai falar que nós somos lavoura de Deus. Lavoura de Deus e edifício de Deus. Quando Deus compara a igreja, o povo dele, com uma lavoura e com um edifício. Ele fala que nós somos pedras vivas, somos um templo. Mas também compara com uma lavoura. A obra do Espírito Santo, a obra que Deus está fazendo na igreja, é igual uma lavoura. E em Mateus 13, quando Jesus faz a primeira parábola dele, reino dos céus é semelhante. Ele traz sobre a lavoura. A primeira parábola que Jesus conta é sobre uma lavoura. Ela tem um semeador, o semeador saiu a semear. Tem uma semente, tem a seara. Seara é o cultivo de grãos. Trigo, cevada, seara é isso. Né? É um cultivo de grãos, é um tipo de cultivo de agricultura, de grãos. Tem o campo, tem a colheita, que você vai plantar, vai semear, e vai amadurecer, depois vai colher. Então nós vamos encaixar isso aqui tudo no nosso estudo. Tem os ceifeiros, aqueles que realizam a colheita, tem aonde é levada a colheita, para os celeiros, e uma parte dessa colheita é levada para o templo. Isso aqui é básico no nosso estudo aqui. Aí, trazendo lá o que está escrito em Mateus 13, que eu não vou ler para a gente ganhar tempo, ela fala que o semeador é Jesus, filho do homem. Onde Jesus veio e começou a lançar a semente. Aí todo mundo acha que a semente é a palavra. É a palavra também, mas é os filhos do reino também. Bom, esse aqui eu quero ler para a gente ver. A gente sempre fala que é a palavra. Quando Jesus lança a palavra, eu me torno o filho do reino, me torno uma semente, um grão que tem que amadurecer. Fala em Mateus 13. Só vou lembrar um pouquinho da agricultura aí que chama a atenção também, é quando fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. O outro texto que fala que nós somos agricultores. E ele limpa para aqueles que dá fruto e aqueles que não dá, ó. Então aí já começa a ter uma diferença de frutos. Mas só para ver que a semente não é a sua palavra, mas também. O Delcio que fala isso. Mateus 13. Isso, eu aprendi muito com ele, essa parte que eu estou falando muito com ele, o Delcio. Aí quando Jesus fala em Mateus 13 a parábola da semeadura, aí no 36, ele fala a palavra do trigo e do joio. É uma parábola só. A gente divide aqui, mas é porque, eu falei, no original não tem versículos, mas é tudo uma parábola só. Está falando sobre semeadura. No 36, os discípulos pedem para explicar a parábola. Ele fala assim, então, Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. 13:36. E chegaram a ele seus discípulos dizendo, explica-nos a parábola do joio e do campo. É o mesmo campo, que foi semeado lá em Mateus, na primeira palavra da semeador. Não, a palavra da semeador são 4 sementes, 4 tipos de sementes, né? Um fogo, o sol que queima, outro inimigo que rouba, e o outro as pedras sufocam, e o outro dá muito fruto. Então, no campo ali. E ele fala mais um pouco desse campo. E ele falou, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, já coloquei ali, é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então, é o que eu falei. Então, quando Jesus lança a palavra que é semente, quem recebe a palavra se torna uma semente também. Por quê? Você vai dar frutos, como o pai falou aqui, para que outros também recebam essa semente. Então, tem 2 significados de semente aqui. A seara são todos os filhos de Deus. Cada filho de Deus tem uma reação à palavra de Deus. Lá é a palavra do semeador. As pessoas usam a palavra do semeador só para evangelizar. Aquele que não recebeu a palavra foi o inimigo que roubou. Mas nós estamos recebendo a palavra, várias palavras depois de convertido, e às vezes o inimigo rouba a palavra, às vezes eu deixo as pedras, as coisas do mundo sufocar certa palavra, deixo de amadurecer. Esse grão tem que virar um trigo, tem que virar pão. Esse é o trigo, ele tem que virar pão, porque é pão para alimentar as pessoas. Uma parada do semeador pode ser olhado só com um olhar evangelístico, mas com um olhar também de amadurecimento, porque é os filhos do meio. O campo é o mundo. A colheita, o que é uma colheita? Aqui que nós vamos entrar no nosso estudo. É tirar da terra. Terra no mundo. Então, quando eu falo colheita aqui, trazendo para nós,
arrebatamento. Nós vamos entrar no assunto de hoje. O significado de tirar o fruto, tirar da terra. Então nós vamos ver aqui que vai entrar no nosso estudo. Então, nós vamos trazer o que é colher, né? Que a gente chama de arrebatamento. Nós vamos entender um pouco mais das 500 primícias aqui. Os ceifeiros e seus anjos, nós vamos ver os versículos aqui, que Jesus fala que enviará os anjos, e ajuntará no fim do mundo os seus e subirão para ele. Olha esse versículo aqui. Os celeiros, as nuvens. Dois lugares distintos que era levada as sementes lá no Velho Testamento. Uma parte era levada para o celeiro, outra parte era levada para o templo. No nosso estudo aqui, existe uma diferença das nuvens e o templo é o Monte Sião, quanto aos 144 mil. Então, esse é o pano de fundo para a gente entender as primícias que tem a ver com a lavoura de Deus. Então, a nossa colheita aqui que nos interessa é o arrebatamento. Então, o Apocalipse 14, nós vamos entender um pouquinho melhor o assunto do arrebatamento dentro do mundo cristão. Sempre foi um pouco polêmico, aí nós vamos entender um pouquinho aqui. Apocalipse 14, Apocalipse 12 também fala do filho do varão. Daí eu vou voltar lá. Né? Esse aqui é o nosso pano de fundo. Arrebatamento é tirar da terra. O que arrebata? Deus foi tirar da terra. Aí tem duas figuras no Velho Testamento. Enoque e Elias, eles foram tirados da terra. E aí na história da igreja, até um pouquinho depois da reforma, não se acreditava no arrebatamento. Achava que arrebatamento é quando eu morria, o arrebatamento era eu encontrar com Deus depois que eu morri. O arrebatamento é tirar. No século XIX, esse assunto foi renovado. O arrebatamento é uma coisa que vai acontecer mesmo, ser tirado. Então, é bem recente o tema do arrebatamento. É isso. Na igreja primitiva tinha esse entendimento, mas com a igreja católica, um pouco com a reforma, os protestantes, eles ainda tinham entendimento que o arrebatamento era quando eu morri, eu com Deus. Aí foi restaurado no século XIX esse assunto do arrebatamento. Mas aí surgiu duas linhas de entendimento do arrebatamento, que recebem o nome de pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. O que significa? No meio deles tem os 7 anos da grande tribulação. O que acredita o pré-tribulacionismo? Que a volta de Jesus antes da grande tribulação. Jesus volta e tira todo mundo antes dos 7 anos. E o pós-tribulacionismo é a volta de Jesus depois da grande tribulação. Isso que eu preferi, o antes e o depois. E aí o que está implícito aí? Que nenhum crente entrará no fim dos tempos. Nenhum. Dependente do seu estado. Todo mundo vai ser tirado e ninguém vai ver o que vai acontecer no Apocalipse, lá nas trombetas dos 7 anos. Em contrapartida, quem acredita no pós-tribulacionismo fala que todos os crentes vão passar pelo que está acontecendo escrito no Apocalipse. Todos vão entrar no fim dos tempos. Só que aí eu trouxe o que eu li no livro da conferência semana passada do Lang. Ele faz um questionamento. O que implica esses dois entendimentos? Vou ler o primeiro. Se todo mundo está livre dos acontecimentos do fim dos tempos, ele fala assim, a medida máxima de infidelidade ou carnalidade não coloca o crente em perigo de perder a honra do arrebatamento ou de ter que suportar os terríveis dias finais. O que quer dizer? Independente da minha carnalidade, da minha infidelidade para com Deus, eu estou livre no fim dos tempos. É isso que diz esse entendimento aqui. E o contrário, o pós-tribulacionismo fala que nenhum grau de fidelidade ou santidade capacitará o crente para escapar dos dias finais. E por isso, ser poupado da grande tribulação por meio do arrebatamento. Então, independente da sua fidelidade, tanto que você for fiel a Jesus, você vai passar. Não são dois extremos. Qual que é a conclusão desses dois entendimentos? Que a fidelidade e minha santidade, ou a infidelidade e minha carnalidade não faz diferença nenhuma. Mas aí é hora de se questionar esses dois entendimentos. Né? Como a gente sempre tem estudado aqui, desde o Velho Testamento, Deus mostra uma figura separando dois povos. Abraão teve 2 esposas, Sara e Agar. Teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Da carne, 2 filhos. Ismael teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E assim foi, sempre tendo uma distinção. No povo judeu, no povo de Israel, teve toda a multidão e teve Josué e Caleb. E assim foi. Então, esse tipo de entendimento torna meio injusto.
quem estiver vivo nessa época, que independente da vida que você teve, você vai passar, ou você vai ficar livre. É meio se questionar esses dois entendimentos. Esse aqui é o que menos tem base bíblica, o pré-tribulacionismo. E é o que mais os crentes acreditam. Tem menos base bíblica. Aquele até tem mais base bíblica, mas também não está correto, não, como nós vamos mostrar aqui. Por causa da influência da reforma. Nós saímos do catolicismo, somos salvos pela graça e concluímos de qualquer coisa. Mas não é bem assim. Deus tem diferença de filhos. E como nós vamos ver aqui, na sua seara, na sua agricultura, tem alguns que amadurecem primeiro e outros amadurecem depois. Por isso que existe uma diferença de colheita. E aí nós vamos questionar esses dois entendimentos aqui. Mas a grande maioria acredita no pré-tribulacionismo. Uma parte acredita no pós, já tem até mais base bíblica, mas não, como nós vamos ver que não está completo. Existe um terceiro que chama mid-tribulacionismo, que vai ser arrebatado no meio da grande tribulação. Esse aí eu nem sei direito base no que é. É muito pouco conhecido. Então vamos ver aqui se esses dois, onde é que está a falha dos dois entendimentos aqui, do arrebatamento, que é a colheita. Como é que funcionava a colheita em Israel? Lá em Levítico 23. Entre colheita e arrebatamento. Então nós vamos usar a colheita que era executada em Israel, porque lá em Colossenses falou que era uma figura das coisas que haviam de vir. Colossenses 23, nós vamos ler aqui, é Levítico, né? Levítico 23. A partir do 10. Ele está falando de todas aquelas festas que eu mostrei lá, mas eu vou ler só algumas partes aqui. No versículo, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que eu vos dou, e cegardes a sua cega, ou ceifardes a sua seara, né, colher, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega, as primícias da vossa colheita. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Essa era a primeira primícia, a primeira colheita. Aí no versículo 15. Então, depois de levar essa primícia, fala assim: contareis para vós, desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta de movimento, eu acabei de ler, 7 semanas inteiras. Quer dizer, 49 dias. Até o dia seguinte, que é o 50º dia, por isso chama Pentecoste, de Penta. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contarei 50 dias. Então ofereis nova oferta de cereais ao Senhor. Das vossas habitações, trarei para a oferta de movimento 2 pães de 2 décimos de efa. Efa é 1/6. E serão de flor de farinha. E levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor. Então tem a segunda primícias aqui. E no versículo 22 agora. Quando fizeres a cega da tua terra, cega é a colheita da sua terra, então aqui tem um terceiro período da colheita. Não colherás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então vamos só relembrar o que nós vimos aqui. Isso é a colheita que era feita em Israel. A primeira colheita era da cevada. Aí não fala cevada não, mas quando você estuda a história de Israel, um tipo de grão. Você lembra que a cera é um grão. A primeira colheita era a cevada. E a segunda era os pães fermentados. Mas lógico, fazer o pão que a gente colheu o trigo. Que é o versículo 10 hoje. Então, e todos os dois eram levados para o templo, para o sacerdote. Eles são chamados de primícias. É aqui que nós vamos fazer o link com o Apocalipse 14 com o arrebatamento. Então, tinha 2 primícias. Uma era da cevada e do trigo. E era levada para o templo. Depois, no 22, fala que quando cegardes a vossa cega, aí era a colheita geral do que sobrou. Do que não tinha amadurecido. Era levado para os celeiros de cada um. Suas casas. Você tinha que levar para o templo, o sacerdote, suas primícias. E cada um levava para sua casa e se alimentava. E tinha uma terceira parte, fala que os que ficavam no chão não era para ser colhido, para ser deixado no campo. 22, versos A e B. Então a colheita em Israel tem 4 etapas. Da cevada, a do trigo, chamada primícias, que era levada para o templo. Depois de um certo tempo, se fazia a colheita do restante, que era levada para os celeiros. E tinha respiga. O que é respiga? Os grãos que ficavam lá no chão não era para colher, não.
deixa a ilha no chão, era para o órfão e que o estrangeiro ficava na terra. Então, a partir dessa figura, nós vamos interpretar agora o arrebato na minha. Que está lá em Apocalipse 14. Aí deu para entender, né? É. Como é que é feita, então, a colheita de Deus? As primícias que eram cevadas eram levadas para o templo. Quem que é chamado de primícias? Está lá em 1 Coríntios 15, 20 a 23. As primícias da cevada. A primeira primícia. Isso. É. Paulo está falando as coisas aqui sobre ressurreição dos mortos. 20. 15 e 20. Ele está falando aqui da ressurreição dos mortos. Aí ele fala assim, mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus foi o primeiro a ressuscitar e ir para o céu. Lázaro, que ressuscitou, morreu de novo. Jesus ressuscitou. Ele é primícias. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Então a colheita tem uma ordem. Igual nós mostramos lá. Assim é a ressurreição dos mortos. Ele fala assim, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então, na sua vinda, então virá o fim quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder. Então, a primeira colheita de Deus foi Jesus. No terceiro dia, ele ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra, depois nós vamos ler em Atos 1, ele é levado para o céu. Assim como lá em Israel, a primeira colheita, as primícias, a cevada, dentro do lugar, não é levada para o templo, Jesus é cevado. Já foi levada para o templo lá em cima, está à destra do Pai e está no trono lá. Está lá no trono esperando o dia de vir e fazer a colheita. Então essa é a colheita de Deus. Já foi realizada a primeira parte. Mas como nós vimos lá, depois de 50 dias, que é o Pentecostes, os judeus tinham que levar a colheita do pão fermentado, a colheita do trigo. Eles levavam para o templo também. E quem que são esses dois pães que eles levavam hoje? Em Tiago 1,8 fala que nós somos as primícias de Deus. Então, esse aí eles escolhiam o trigo e faziam Os o pão. pães, Porque esse pão é, fermentado, o trigo, não levava a semente de trigo, não. é Levava pão o pão. fermentado. Aí Tiago 1,18, vamos ler aqui. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos, nós não somos ainda não, para que fôssemos, como que primícias das suas criaturas. Então a Bíblia mostra duas primícias, uma é Jesus, outra somos nós. Assim como lá no Velho Testamento tinha duas primícias. Uma era antes, logo depois da Páscoa, 3 dias depois da Páscoa, eles levavam a cevada. Assim como Jesus foi o Cordeiro Pascal, 3 dias depois ele ressuscitou e foi levado para o templo. 50 dias depois começou o Pentecostes. Então nós estamos vivendo o Pentecostes. Então essas premissas aqui, os dois pães levedados, ainda não foi colhido não. Ainda estamos vivendo o Pentecostes. Por que são dois pães fermentados? Porque da igreja, dos judeus e dos gentios, Deus tirou a igreja. O que é fermento? Porque nós estamos em pecado ainda, mas somos feitos de trigo. E aí nós vamos ver no nosso estudo aqui, eles referem-se aos vencedores. Porque o que é premissas? Amadurece primeiro. Se existe premissas, existe otimícias. Tem uns que amadurecem primeiro, outros que não amadureceram ainda. Senão não precisa diferenciar premissas de outros. Então, existe uma coisa só. Existe uma diferença de quem amadurece primeiro e de quem amadurece depois, do povo de Deus. Lá em Israel chamava de primícias. Aqui é chamado de vencedores. Os 144 mil no Monte Sião. Nós estamos vendo que tem uma diferença aqui na colheita de Deus. Porque lá em Israel mostra vários estágios da colheita. Então aqui
Nós estamos vendo o primeiro arrebatamento. Nós vamos caminhar devagarinho. Então, depois do Pentecoste, é que vai acontecer a colheita. Então, quando acabar um período, quando Deus vê que está maduro o campo, parte dos vencedores está madura, aí ele vai colher. Vai ser arrebatado pequeno. Então, o que a gente viu lá em Apocalipse 14. Por que eles apareceram lá no Monte Sião? Porque já estavam maduros. Mas Deus é que sabe a hora. Em 2000 anos de Pentecostes, são 7 períodos de 7 igrejas. Por isso que eu falei 7 vezes 7. São 7 igrejas, são 7 períodos da igreja que nós vimos lá em Apocalipse 2 e 3. Uma figura, né? Lá era 7 vezes 7 eram as 49 semanas para dar o Pentecostes. Aqui são 7 períodos que estamos vivendo. E quando nós já estudamos lá Apocalipse 2 e 3, já estamos no último período. Quando finalizar, eles vão estar pronto, está na hora de colher. O grão já está pronto para ser feito. Mas aí quando se colher, fizer a primeira colheita, que são os vencedores, tem a segunda parte da colheita. A trombeta tocada. É aí que a gente chama de que é depois dos 7 anos da grande tribulação. Aí tem a seara, o restante da colheita, que é levada para o celeiro, nós vamos ver aqui. Assim como era levado lá o Velho Testamento para o celeiro, então existe uma diferença. A primeira parte é levada para o templo. A segunda é levada para os celeiros, que é a ceifa que a gente viu em Apocalipse 14, não em detalhes. Que é o que está escrito naqueles textos ali famosos que eles usam para provar que o arrebatamento é no fim dos tempos. Porque eles esquecem que não está falando desse ali. Vamos ler lá. 1 Coríntios 15, 51. A gente estava lendo, né? É 15:51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, quando? Ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, esse texto aqui dá a entender realmente que o arrebatamento é depois da grande tribulação. Só que está falando daquela parte ali da colheita. Aí o que esse entendimento pós-tribulação se entende? Ele mistura as duas colheitas. É uma colheita só. Mas como nós estamos vendo, existe duas colheitas. As primícias e o restante. Chama de seara. E esse versículo está falando daquela segunda parte ali. E aí nós vamos ver lá em 1 Tessalonicenses que eles não são levados no tempo. São levados para as nuvens. Lá em 1 Tessalonicenses 4. E falar. Porque tem uma diferença. Os 144 mil estão onde? Estão no Monte Sião, que é do tempo. De Deus lá em cima, onde Jesus está dentro. Estão diante do trono. O Jesus não. Nuvem é figurativa. Aí eu acredito que as regiões celestiais, os ares, né? Que nós vamos ler aqui, 1 Tessalonicenses, vamos ler aqui que nós vamos entender. Viu? É os detalhes que fazem a diferença. Para ressuscitar e vivificar é diferente? Acho que sim. Ressuscitar e vivificar. Vivificar. Divide. É a vida. É que é a primeira Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4,16. Vou ler a partir do 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Pô, fala pra gente não ficar triste com os que morrem, não. Como aqueles que não têm esperança. Sei que é difícil, mas não fica triste, não. Por quê? 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu, vai descer do céu, é diferente, com grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus.
nós vemos lá em Coríntios que é a última trombeta. E os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. 144.000 estão no Monte Sião. Tempo diferente. Ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Certo. Aqui está nas nuvens. Nas nuvens e depois nos ares. Então nós vamos ver mais um slide para frente que existe uma diferença. Porque as primícias estão diante do trono, no Apocalipse 14. Está lá onde? Os terceiros céus lá em cima. Então, Jesus, quando for colher quando for colher o restante, ele desce até as nuvens. Existe uma geografia aí que faz a diferença. Então, quando os 144.000 lá estão lá no templo, no Monte Sião, ele não desceu ainda. Ele só desce depois da trombeta. Os 144.000, os vencedores, estão antes das trombetas. Você vê que existe uma diferença da colheita e nós estamos acompanhando o que está lá no Velho Testamento. Espécies. Então, por isso que eu coloquei as nuvens é uma figura do celeiro, igual era no Velho Testamento. Uma parte é levada para o templo, outra parte fica no celeiro. Uma parte vai até o trono, então 144.000, que são os vencedores, que é o filho varão, no Apocalipse 12. Outra parte vai até as nuvens. Existe uma diferença, não é a mesma coisa. Existe uma geografia do mundo espiritual também. E a gente passa a ter desafio seguido. E depois, Mateus 24, também vai falar sobre isso. Vamos lá. e 24 e 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Nós temos lá no Apocalipse 14. Filho do Homem. Um semelhante ao Filho do Homem na nuvem, com a foice na mão. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Está na hora da ceifa. Segunda parte lá. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe juntarão os escolhidos de Deus dos quatro ventos, de uma às outras extremidades do céu. É a ceifa final. E aí no 25, Mateus 25, 31 e 32. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, isso tudo é depois da grande tribulação mesmo, na sétima trombeta. E todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. E diante dele reunirão todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Mas o que eu queria ler mesmo é aquele lá de 24 mesmo. E que também tem a ver, né? Está mostrando que Jesus vai vir nas nuvens. Que é uma diferença. Ele está no templo hoje, e uma turma vai ser encontrada lá no futuro, quando estiver madura. Depois de um certo tempo, ele desce das nuvens e colhe o restante. Estamos falando na figura da colheita. O celeiro lá do Betão é a figura das nuvens. E o templo é a figura do Monte Sião. E tem uma respiga também, que lá no Betão fala que tinha que deixar o restante na terra. Para que era esse restante na terra? Para o órfão e para o viúvo. O que é a minha visão disso? Quem que não é colhido? Quem que não é arrebatado lá no final da tribulação? Os viúvos prometeram. Por que eles vão ser deixados aqui? Porque eles vão ser deixados aqui para povoar a terra durante milênio, e eles são como o alimento dos órfãos e viúvos lá no Velho Testamento. Eles não são colhidos, eles ficam. Aí a figura fica direitinho, eles ficam na terra, durante o milênio, povoando a terra. Eles são a respiga. E a vítima, nós vamos mais na próxima reunião, é Deus acertando conta com o mundo do Velho Testamento, com o anticristo e todo. Aí ele pisa. Aí são as uvas. Eu vou falar mais para frente. Mas aqui é a figura da colheita de Deus baseada na colheita de Israel.
Então, essa respiga são os judeus, que ficaram. Eles não são proibidos. especificamente os judeus. E aceitarem Jesus lá durante a grande tribulação. Uma parte lá, uma remanescente, vai reconhecer ele como Messias. Eu essa questão de ressuscitar e a vigia e vivificar. Quando falei Apocalipse, tem um povo lá em Apocalipse 20, capítulo 25, fala, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Né? Uhum. Aí depois do 1000 anos, o juízo final, aí fala que abriu o livro da vida. Aí aparece um povo lá. Esse povo pensando nele, que não reviveram, não receberam. Esse aí é mais para frente, né? É depois dos 1000 anos. É depois dos 1000 anos. Vai ter um povo aí. Porque aqui, ó, nós vamos ver daqui a pouco, tanto os 144 mil, que são os vencedores, eles são vencedores. Eles vão fazer parte do reino. Eles estão maduros para poder reinar. E esses que são colhidos depois aqui, eles são amadurecidos pela grande tribulação. Só que a gente não está falando dos mortos aqui. Falando dos vivos. Dos vivos durante a grande tribulação. Porque não está escrito lá? Os que ficarmos vivos, está escrito lá em 1, os que estiverem vivos, ressuscitarão com ele nas nuvens. Quem estiver vivo aqui no final da grande tribulação, vai ser amadurecido. Agora, os que morreram, aí é outro assunto, né? Porque tem os vencedores, mas tem os perdedores. Tem os perdedores. Tem os perdedores que não quer dizer que eles não sejam salvos. Sim. Eu penso que esse pessoal aí que vai aparecer depois de 1000 anos. Mas vai ser outro assunto, né? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar. Para todo vencedor tem um perdedor igual amanhã, né? Tem um técnico Botafogo, acho que é um perdedor. Que os vencedores são os que amadurecem. Por que tem essa diferença aqui? Porque amadureceu. E quem não amadureceu? Tem que esperar ali 7 anos. O que faz amadurecer o que? O calor, o sol. Agora também matou. Ele pode matar. Como está lá na parábola do semeador. Tem uma que a palavra, a semente foi queimada pelo sol. Tem que deixar amadurecer. E tem uns que não amadurecem, como meu pai falou, aí só vai acordar lá depois do milênio. Mas os que amadureceram, eles são colhidos primeiro e levados para o templo. Igual era no Velho Testamento. E os que estiverem vivos aqui, não foi levado para o templo, vai ter oportunidade de ser amadurecido pelo calor da grande tribulação. Então, ficar e passar por tudo que nós vimos aqui na grande tribulação, 27 anos e 30 anos disso, é uma bênção para os que estão vivos. É uma oportunidade de amadurecer. Porque dá uma ideia que para ressuscitar precisa de ser vivificado. Você não vai ressuscitar alguém que não foi vivificado. Aí é ruim. Vivificado é amadurecido. Por que tem que amadurecer? Porque você vai ser pão no milênio. Reinar com Cristo é ser alimento, ter governar pessoas, você tem que ter capacidade. Tem que ser vivificado. Ou amadurecido, são todos sinônimos. Ele vos vivificou enquanto vós mortos. Tudo isso é uma figura. Eu entendo a arrebatação baseado na colheita. A colheita é tirar da terra, arrebatamento é tirar da terra. E como nós vimos lá no Velho Testamento, tem etapas para se colher, como também está escrito em Coríntios. Cada um na sua ordem. Cristo, as primícias e depois a instrução de Cristo. Essa aqui, na minha visão, é a ordem do arrebatamento. Então, tem 2 arrebatamentos? Tem 2 arrebatamentos. Só que o texto que eles usam para justificar pós-tribulacionismo, que está certo, não é esse aqui. É aquele final ali. Não é as premissas, é a ceifa. Aí está certo. Realmente, os 2 textos de Coríntios e Tessalonicenses falam ao soar a última trombeta. Depois da grande tribulação, vai vir mesmo, nós vamos ler depois de 14, e vai vir nas nuvens, vai ceifa a terra. Aí está colhendo mesmo. Só que antes disso, tem uns que amadureceram primeiro. E por que eles amadureceram primeiro? Por que eles foram poupados da grande tribulação? Porque eles já estão lá no céu, diante do trono. Aí, e como eu falei aqui, né, a festa dos tabernáculos representa o reino milenar. Então, a respiga, o trigo que não é colhido, que na minha visão, os judeus que aceitarem, eles vão ficar para começar de novo durante o milênio, eles vão servir de referência para aqueles que vão ser nascidos. Igual a figura lá do Velho Testamento, era para o órfão, e o estrangeiro. Não quero deixar é para alimentar outros. Aí eles vão ficar. O judeu não é colhido. O arrebatamento é para
O judeu que converte Jesus, aceita Jesus, vem na igreja. Mas lá naquele final dos tempos, aqui os 7 anos ainda Deus for lidar com Israel, aqueles que aceitarem Jesus lá, no final da grande tribulação, e ver que aquele anticristo não é o Messias, e eles são deixados para a esfera do reino de Deus na terra. A esfera do reino de Deus nos céus são os vencedores. O reino dos céus tem as duas esferas, né? E aí vai unir. Hoje está separado. Já tem lá o direito de reinar, mas está esperando os reis para reinar com ele. E aí vai unir os dois reinos, o dos céus e o da terra. É isso que ele falou na oração do Pai Nosso. Venha a vós, vosso reino, e seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. No reino milenar vai ser feito. Os dois, duas esferas. Quando fala, tantos que morreram até sem ter recebido a promessa da venda de novo, até que está esperando os outros trabalhar com o hebreu. Eles morreram esperando a promessa. É. Então, por que existem as primícias? Por que eles são escapados da grande tribulação? Por que eles são colhidos antes? Por causa de justiça. Aí nós vamos ler aqui que eles foram comprados para serem primícias, comprados e tirados, ou separados. O que é comprado? Eu separei isso aqui para ser primícias da vida. Então nós vamos ler lá em Lucas 21. Para consertar, né? Para ajustar a visão do pós-tribulacionismo, que fala que ninguém vai escapar da grande tribulação, nós vamos mostrar aqui 2 versículos na Bíblia que mostram essa possibilidade de escapar. E por isso que as primícias são esses que escaparam do fim dos tempos. Lá é Lucas 21. Como Deus é justo, né? Então tem que justiça com aqueles que realmente que na morreram época. mesmo. Essa separação não se dá hoje. Separação tem se dado desde quando Pentecostes. Só que as pessoas estão morrendo, Deus vai separar lá os vencedores e não vencedores. Essa separação é na época de Jesus voltar. Aí vai ter gente que viu o que vai acontecer. Igual quando Jesus veio a primeira vez, teve gente. Já teve gente que esperava ele estava morto, e teve gente que esperava ele que viveu aquela época. Pedro, Tiago, João viveu essa época. Não vai ter algumas partes da igreja que vai viver essa época final aqui. Então isso é para essa época final. A gente vai ver essa colheita. Eu achamos o Messias. E ele viveu isso mesmo. Então, em Lucas 21, Jesus está fazendo um resumão do Apocalipse, que nós estamos estudando. Aí nós não vamos lendo, mas ele fala das guerras, das fomes, das pestes, fala de Jerusalém, fala do 25, fala do sol, da terra, do mar. Então está falando tudo do fim dos tempos aqui, da sua vinda. Aí ele fala assim, no 34. Então, depois de ele falar do alerta todo do fim dos tempos, ele fala no 34, com os discípulos. Olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia, qual dia? O dia da vinda dele, o dia da colheita, vos sobreveia de improviso como laços. Então é possível um filho de Deus, a seara dele, se sobrecarregar de glutonaria, embriaguez e cuidar dessa vida, que é o sentido espiritual. Ele só pode perder a consciência. Siga por dentro e siga. Senão Jesus não dá esse alerta. Se fosse todo mundo igual nessa visão aqui, não precisava desse alerta. Não é todo mundo igual, ou vai ser colhido antes ou vai ser colhido depois. Não precisava desse alerta. Seja tão bom que essa glutonaria, o embriaguez é não se encher, né, com as coisas Desse mundo. Porque a um embriaguez glutão, da alma. ele se fartura e vive só para ele. Um embriagado não tem consciência de nada. Ele acha que veio e não vê. Perdeu a sobriedade. Perdeu a sobriedade. A visão do que está acontecendo. Isso que a gente está falando. Não perde a ciência das coisas que estão acontecendo, não. Por causa das coisas desse mundo aqui, não. Perdeu o discernimento. Nós não somos daqui, Jesus está voltando, eu tenho que me santificar, eu tenho que morrer, tem que verificar, não perde a noção dessas coisas, não. E a pessoa entra no estado que é uma coisa assim, uma profecia, Deus foi todo judeu antigamente. Vendo vereis, não percebereis, ouvindo ouvireis e não entendereis. O cara perde. É isso porque Jesus está alertando aqui. O que aconteceu com o judeu quando Jesus veio, É. e quando Jesus voltar, com a gente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o judeu, com o povo dele. Aí falando 35, porque esses dias que ele falou até o versículo 33, que é o Apocalipse, há de vir sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Aí fala assim, vigiai, pois, em todo o tempo, orando,
para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ué, então tem jeito de escapar dessas coisas. E quem que escapou? Aqueles que vigiaram, e aqui fala que aqueles que possam escapar de todas as coisas e achar digno de estar de pé na presença do Filho do Homem. Quem que estava em pé lá, com harpas cantando, no Monte Sião? Os 144 mil. Então não tem como escapar. Aí, para consertar a visão do pós-tribulação, eu acho que ninguém pode escapar, Jesus falando que tem jeito. Se eu orar e vigiar, eu posso, se estiver vivo nessa época, eu posso escapar de todas essas coisas, mas eu tenho que vigiar e ser digno. Então, a versão que fala de ser digno de escapar dessas coisas. Não sei se a sua versão fala digno. Eu falo. No versículo 35, Vigiar, 36. Descer e de estar em pé diante do Senhor. Outra vez eu falei mesmo. Ele está digno de escapar de tudo. Fala aí, como é que fala a sua? Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos ou Dignos. de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, digno é porque você merece. Que é justo que você não passe que merecedor. Está em pé. Quem estava em pé lá no Monte Sião? Orando para que seja ouvido por digno de Digno. bem claro. Digno é porque você merece. É merecedor. A palavra digno, a gente é digno, é merecedor daquilo. E é interessante, está em pé diante do Filho do Homem. Quem estava em pé lá no Monte Sião? 144 mil. Não é nas nuvens, lá diante de Deus. Você vê que existe uma maneira de escapar. E é escapar do quê? É dessas coisas que Jesus está falando até no versículo 33. Não existe mesmo uma maneira, uma colheita antes, um arrebatamento antes. Então, mas a dura é que quando Jesus veio, eles viram os religiosos da época, na cadeira, veio pegar a lei, né? Na cadeira de Moisés estavam sentados os escribas e fariseus. Por exemplo, o mundo religioso é que atrapalhou. Eles crucificaram Jesus por zelo. Por zelo da palavra. Dentro da igreja, naquela época não era igreja, era um mundo religioso. Eles crucificaram Jesus pelo zelo da palavra. Usaram a palavra para crucificar Jesus. Talvez hoje não seja muito diferente. Por isso que Jesus alerta. Jesus está alertando para não acontecer a mesma coisa. Cuidado com o seu coração de se embriagar com as coisas desse mundo. E aquele dia você pegar como surpresa. E tem outra parte que Jesus fala, achar a fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Então, como a Bíblia é sempre uma figura, assim como foi a primeira vinda, vai ser a segunda. Na primeira, não perceberam. Infelizmente, a grande maioria não vai perceber. Por isso que existem as primícias. Eles percebem. Eles são poucos. A minoria que amadurece primeiro. Depois vão lá e colhem o restante. Não é que a igreja vive no mundo, mas o mundo que foi para dentro da igreja. Mas que jeito, porque as coisas é feitas na carne. Então, essa é uma primeira promessa para a seara de Deus, que as primícias não vão passar pelo calor da grande tribulação, porque já amadureceu com o calor de agora, dessa época, né? Que é uma promessa. Você pode se achar de escapar de todas as coisas. Então, esse versículo mostra que realmente tem como eu ficar livre da grande tribulação. E existe um outro versículo que está lá, Apocalipse 3, que é uma promessa à igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, 10. Jesus fala assim com a igreja de Filadélfia. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, porque Jesus falou lá no Apocalipse 21, Lucas 21, que há de vir sobre todos os moradores da terra, te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, esse da aprovação é diferente de na aprovação. Se fosse na, Deus ia nos guardar lá dentro. Mas da é fora. Eu te livrar desse momento. É uma promessa da igreja de Filadélfia. Mas aí tem uma condição. Por que eles vão ser preservados da? Porque eles guardaram a palavra da perseverança.
Os fiéis. Então é condicional. E guardar. Quem guardar é livrado da hora. Porque guardaste, eu te guardarei nesse momento. Então aqui está mostrando o momento por que existe primícias. E mostra que os maduros, os amadurecidos primeiros, eles vão escapar do calor da grande tribulação, eles vão ser guardados nesse momento. E por isso que eu falei, o pós-tribulacionismo é o que tem mais respaldo bíblico. Mas ele não está totalmente certo porque ele não considera que é possível escapar. Ele está mostrando que é possível escapar. E a figura que a gente viu lá de Israel mostra que existem várias fases da colheita de Deus. E a grande tribulação é a ira de Deus. É a ira de Deus, a justiça de Deus. E tem a parte que fala, Deus não nos destinou para a ira. É outro versículo que fala também. Deus não nos destinou Destinou para a sua ira. Lá em Tessalonicenses. São versículos que o pré e o pós-tribulacionistas às vezes confundem. Eu falei, o pré, que a maioria acredita, é o que tem menos base bíblica. O pós tem, não mostrei. Tessalonicenses fala, Coríntios, tá? Só que eles acham que é só o momento final. E esquecem desse momento aqui, que existe uma diferença na colheita, na seara, na plantação. Um trigo amadurece primeiro, o outro só amadurece depois. Precisa de mais calor, mais fogo, para amadurecer. E a gente vê essa figura lá em Apocalipse 12, que a gente estudou. Lá existe uma mulher com 2 filhos, um filho varão e os demais filhos, restantes da semente da mulher. A diferença entre eles é 7 anos. O filho varão é arrebatado para o trono. Os demais filhos depois são ressuscitados. Você vê que estão 2 grupos. Assim como lá em Apocalipse 14. Existem 2 momentos de colheita, as primícias e a ceifa. Os 7 anos. Então, olha, a figura dos 2 momentos de colheita de Deus. O filho varão, o que amadureceu, está maduro, é um homem, os outros que não amadureceram. Então, existe um período diferente entre eles. Nesse meio termo aqui, existe a perseguição da besta. Ela é que faz os demais filhos e a ceifa acabar de amadurecer. Então, são paralelos lá que a gente vê. O filho vai arrebatado para o trono, assim como 144 mil é visto no Monte Sião, onde está o trono de Deus. Essa questão do trono, a gente vê como é que é ter o diante do trono e os que estão sentados no trono. Eu vi uma multidão diante do trono. Mas existe outros foram arrebatados, os vencedores foram arrebatados para o trono. Não é para ficar diante do trono, tentar curar o diante do trono. E isso é para a gente encaixar aqui na nossa linha de tempo. 7 anos são 7 trombetas. 4 primeiras, 3 primeiros, 3 anos e meio primeiro. Das últimas 3, os 3 anos e meio finais. Antes da trombeta tocar, existe a colheita das primícias do filho varão. Apocalipse 12 e Apocalipse 14. Depois do calor, aí nesse primeiro 3 anos e meio, quem testemunha são as 2 testemunhas que nós já vimos. Que, na minha visão, é os demais filhos da mulher. Aqueles que não foram colhidos. Eles vão testemunhar durante 42 meses. Ele vai falar, eles vão receber poder para isso. Eles vão ser preparados para ser colhidos. E Satanás vai os perseguir, a gente já viu isso aqui. Não tem êxito sobre eles. Mas Satanás invoca a besta que sobe da terra, sobe do mar, e a besta que sobe da terra promove a besta que sobe do mar. As 2 bestas. E nos 3 anos e meio finais. Aí a Bíblia nós vamos ver semana que vem que 3 anjos vão falar nesse período. Porque aqui, nos 3 anos e meio finais, eles estão sendo martirizados as 2 testemunhas. Mas Deus não vai deixar o mundo sem testemunho, sem uma palavra ainda de incentivo. Aí aparecem esses 3 anjos que a gente leu aqui. E nesses 3 anos e meio finais, Deus vai permitir Que as 2 testemunhas sejam mortas. São aquele povo que ficou. Eles fizeram o papel deles nos 3 anos primeiros. 3 anos e meio primeiros. Acabou o testemunho, aí eu falar que Deus vai permitir a besta os vencer e os matar. Porque aí os vencer e os matar é um testemunho que eles foram amadurecidos. Né? Eles estão entregando a sua vida. Por isso que eles vão ser comunidos e vão reinar também. E aí eles vão receber o peso de glória, porque a igreja é gloriosa. É gloriosa. Então, sem glória, eles não fariam parte. Não fariam. Isso é um peso de glória. Morrer por Jesus, não receber a marca. Isso aí os credencia, como é que falava na Assembleia? Só fazem digno Merecedores de participar da igreja. Passou a igreja. Sem glória,
sem glória não teria nada. Ela é gloriosa, sem ruga, sem Sem mancha. mancha. É. Então, aí nós vamos ver se é muito bem, esses anjos aparecem por isso. E aí, então, nos 3 anos finais, muito a Deus dará com a besta. Não, aí Deus ainda tem um chamado. 3 anos vai pregar. É o que está escrito aqui, nós vamos ver com mais detalhe. Então, você vê que na grande tribulação, os 7 anos, não fica sem testemunho. Deus ainda manda os seus. E aí, depois, quando soar a 7ª trombeta, né, que está escrito em Coríntios e Tessalonicenses, quando tocar a trombeta, aí os ceifeiros, o semeador, Jesus desce do trono, está no trono aqui, ainda com as primícias aguardando, até as nuvens e faz o restante da colheita. E aí, para a gente terminar, para completar esse assunto do arrebatamento, que é a colheita, lá em Atos 1, 3, 11, deixa uma pista para a gente entender isso aqui. Ó. Vamos lá em Atos 1, versículos 6 a 11. No primeiro arrebatamento, ele vai estar no trono. E aí, o que é o primeiro arrebatamento? Não é Jesus que vem. A premissa é que vai. É isso que eu vou mostrar agora. Essa que é a diferença. Que ele desce. Aí ele desce. Porque lá no Velho Testamento, as primícias eram levadas para o templo. Então aqui os vencedores, o filho varão, são levados até o trono. Na colheita, que é o arrebatamento final, Jesus desce para fazer a sua ceia. Está escrito em Apocalipse 14. Então ele não desceu ainda. Está lá com os vencedores. Depois que ele vai descer, que eu vou mostrar aqui agora. Entendeu? Sim. Porque em Atos 1, versículo 6, que é o último dia de Jesus na terra, depois de 40 dias que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra, e deixou aqui algumas palavras para os discípulos. Falou que eles receberiam o Espírito Santo, né, para ser testemunha dele. Aí no versículo 6 fala assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis poderes ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então estamos vivendo isso até hoje. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ou tem uma versão que fala assim: há de vir do mesmo modo como foi. Então, como é que Jesus foi para o céu? Ele foi até uma nuvem o recebeu. Da nuvem foi para o céu, porque ele está à destra do Pai para o trono. A Bíblia fala que aqui ele falou que ele vai voltar da mesma maneira, então ele vai voltar até a nuvem, e das nuvens até a terra, no Monte das Aí é Oliveiras. nesse momento que todo mundo vai conseguir ver Jesus. Isso, eis que fala lá fala em Mateus que vai como relâmpago que do Ocidente ao Oriente todo olho verá. Final, na 7ª trombeta. Então vamos aqui, ó, no trono, que é o Monte Sião, estão 144 mil. Vão ser levados antes da grande tribulação. Aí ele vai, depois de 7 anos, ele vai descer. Assim como ele foi, ele vai voltar. Ele vai descer para quê? Para fazer o restante da colheita, que é a ceia. E as nuvens é a figura do celeiro. E depois que ele fizer essa colheita, arrebatar 7 anos, toda a colheita, a Bíblia fala em Zacarias que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e os judeus vão ver, vai dividir no meio e vai salvar lá o povo judeu na Magedon, o remanescente vai aceitá-lo. É a respiga e a vindima. A vindima ou vindima. Então, antes da grande tribulação, Jesus não desceu ainda. Ele está à destra do Pai, no Monte Sião, e lá ele se encontra com eles que amadureceram primeiro. Tem uma parte que vai encontrar lá foi das nuvens, né? Aí depois esses que ficaram é que vão encontrar com eles nas nuvens. Não é a primeira, não. Não, na primeira é lá no Monte Sião. Os 144 mil, os vencedores são vistos com ele no Monte Sião. Porque nós vimos é o templo de Deus lá no terceiro céu.
Céu celestial. Celestial. O Rolfinho Varano foi arrebatado para o trono, não é nas nuvens, ou nos ares, como diz lá. E aí, vamos ver só Apocalipse 14 para acabar, que nós vamos ver semana que vem. Segunda parte do Apocalipse 14. Que aqui, Jesus está lá tá no céu, no templo, no Monte Sião. Quando a gente lê em Coríntios e Tessalonicenses, que ele vai descer nas nuvens, é que Apocalipse 14, na versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca. E assentado sobre uma nuvem, semelhante a filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, na sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque já é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. O que for amadurecido ali durante 7 anos. Também que no versículo 1, ele está no Monte Sião, diante do Cordeiro. Aqui no 14, ele já está na nuvem. Então, Jesus vai descer depois dos 7 anos. Vai descer o quê? Para fazer a ceifa. Existe uma diferença. É o que os anjos falaram com os discípulos lá. Assim como ele foi, ele vai vir. Ele foi até a nuvem, e da nuvem foi para o céu. Essa nuvem é essa aqui, é os ares. Talvez seja as regiões celestiais, né? O segundo céu. Ele vai ser a mesma coisa. Do trono, ele vai descer até os ares e vai colher os que ficaram. Depois ele desce na terra e vai para que ele desce na terra? Para a batalha final lá da guerra do Armagedon, que nós vamos chegar lá. Então, partindo disso, na minha visão, as duas, no meu entendimento, porque eu expus aqui, os dois entendimentos estão incompletos. Um leva todo mundo, o outro deixa todo mundo. Mas nem todo mundo é igual, quando estiver vivo. Por quê? Porque Deus é justo. Porque uns vigiaram, como está escrito em Lucas, foram dignos. E como está escrito em Apocalipse 13, uns guardaram a palavra do testemunho. Então eu também vou te guardar. Se tem uns que guardam, tem outros que não guardam, mas nós vamos falar de salvação. Então, quando da época da volta de Jesus, os que estiverem maduros, eles são recolhidos para o templo primeiro. E aguardam o restante amadurecer. E depois dos 7 anos. Aí o ceifeiro vem, não, está madura já. O restante da minha seara está madura. Vou lá colhê-la. Aí é o arrebatamento mesmo. As pessoas tanto falam. Como eu falei, porque é as premissas que vão. O outro é o ceifeiro que vem colher. Assim como era no Velho Testamento. Levar até o tempo dos pães fermentados. O outro não, era as pessoas que iam colher. Estou falando, entender por que. Só que a grande maioria fica nesses dois aqui. Grande parte dos cristãos, você vai ficar nesses dois aí. Porque, como já falou que sempre, é aquela velha entendimento. Né? Todo mundo é salvo, todo mundo é salvo, tudo é igual, não tem distinção. Mas quando a gente lê com calma e pega a figura do Velho Testamento da colheita de Deus, existe primícias, existe o que não é primícias. Que tem versão que chama de Messi, ou Seara. Né? Então, as primícias, na Apocalipse 14, são os que são amadurecidos primeiro, ou os vencedores. E esses não participam da grande tribulação, porque foram dignos, que vigiaram, quando os que estiverem vivos lá. E os que ficarem, esses vão ser amadurecidos pelo calor da grande tribulação e vão dar testemunhos, mas depois vão ser colhidos e levados até as nuvens, que é o celeiro de Deus. Então, essa é o arrebatamento que tanto os cristãos falam, mas que eu falei, acaba confundindo, né? Fica nesse dilema aí. Não, ninguém vai passar, não, todo mundo vai passar sim. Como o próprio Jesus falou, tem jeito de escapar. Não, são dignos de escapar. Então é isso. Falar mais alguma coisa? Aí eu acho que tem muito problema para levar essa batalha. Ué, mas tem que falar, ué.